onde tu estás? Aonde tu estás? Essa pergunta ecoa ainda nos 4 cantos da terra. Um momento em que Deus vem ao entardecer para falar com seu amigo, e ele estava escondido atrás das árvores, com vergonha, porque se viu nu, porque tinha desobedecido ao que o Abba Pai tinha dado-lhe um comando, uma ordem. Onde tu estás? Que nesta noite você possa deixar ecoar essa pergunta no íntimo do seu ser, e que sim, nos seus momentos de comunhão, de intimidade, no seu a sós com Ele, você possa responder para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero, eu preciso, eu necessito cada dia mais, cada vez mais te conhecer. Ajuda-me, ajuda-nos. Eu preciso de ti, Abba. Eu preciso de ti, Abba. Como o ar que eu respiro, reconhecendo a tua soberania, a total dependência de ti, total dependência de ti. Como eu te quero, como eu te desejo. Como teu servo Davi falou: uma coisa só eu peço, mas nada, só uma coisa, para que eu possa morar todos os dias da minha vida na tua presença, na tua casa. Onde tu estás? Onde tu estás? Não importa o lugar, importa que nesse exato momento você seja tocado, você seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, e que haja um fluir de rios de água viva sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vida em Deus vai te levar mais e mais na presença dEle, nessa sede, nessa necessidade de estar com Ele. Irmãos, eu não vejo a hora, não vejo o momento, quando os céus se abrirem, quando as trombetas tocarem, quando eles chegarem para vir nos buscar. Amém, queridos? Porque Jesus está às portas. Jesus está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele vem buscar você, Ele vem buscar eu, Ele vem buscar nós. Onde tu estás?
Responda a Ele. Ele está te perguntando, Ele vai continuar te perguntando no seu íntimo, no decorrer desse culto, no decorrer desse final desta noite, no decorrer desta semana. Essa pergunta vai estar sempre martelando no teu íntimo: onde tu estás? Que você possa responder a Ele, e nessa resposta você vai avançar naquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, casa do avivamento. Você viu uma pessoa linda que está do seu lado aí? Ela está à direita, ela está à esquerda, ela está aqui na sua frente. Amém? Diz para ela assim que é uma honra, é um privilégio poder estar com ela aqui na casa do Senhor. Fala isso para ela, fala. Fala, Jesus te ama e eu também. É ou não é? É, filhos. Ele te ama. Ele te ama, Ele te deseja. Ergue as suas mãos, queridos. Ergue as suas mãos num gesto realmente de rendição. Isso, se renda a Ele. Ele quer isso de você. Ele quer isso de mim. Nessa madrugada Ele falava: prostrados aos teus pés, prostrado aos pés do Senhor. Ele quer que você esteja em todos os momentos. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor quer falar. O Senhor quer falar ao teu coração. Ele quer te levar num lugar nesta noite. A presença dele é muito forte neste lugar. A presença do Senhor, Ele está aqui. O Senhor está aqui. Se deleite, irmãos. Se deleite. Se deleite na presença dele. Se entregue, irmãos. Irmãos, já foram 22 dias do ano de 2023. 22 dias. E o Senhor continua. Ele quer você. Ele quer você. Você é o desejado dele. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluias. Tem um processo em Deus que nós precisamos viver, irmãos. Cada um de nós vamos passar por um processo, e o processo que cada um de nós passamos é diferenciado na vida de cada um de nós. O que você precisa entender e compreender é o tempo, é o propósito, é o plano que Deus tem para a sua vida. É que você entenda o Kairos de Deus, para que você possa entrar no seu Cronos e alinhar o Kairos, o tempo de Deus, com o seu tempo cronológico. E nesse alinhamento você possa ser ativado naquilo que Deus já tem para a sua vida. Amém, queridos? E é nisso que Deus tem para a sua vida, é o que Deus tem para a minha vida. É que eu preciso entender, compreender e avançar, porque Deus está perguntando para nós nesta noite: onde tu estás? Onde você se encontra? Como você se encontra? Qual é a situação que você está hoje e agora? Porque te abates, ó minha alma. Por quê? Por quê? Ele é tudo na sua vida.
Ele é tudo em todos. E nós, simplesmente por não entender, nós não vivemos na plenitude do que Ele tem para nós. Você entende isso, irmãos? Você compreende isso, irmãos? Mas é preciso, queridos, de uma vez por todas, e é isso que eu peço que o Espírito Santo faça na minha vida e na vida de cada um de nós esta noite, que as escamas dos nossos olhos naturais venham a cair, que nós passamos a enxergar com os olhos espirituais, porque aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. O Senhor quer nos levar a um outro lugar, irmãos, a um lugar nele. Há um lugar onde nós somos totalmente renovados, restaurados, reavivados, libertos. Mas como Rubens falou antes, é preciso permanecer lá. É preciso permanecer, ficar lá, aguentar firme, suportar. Compreende isso, irmãos? Amém. Obrigado, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está colocando ali? Tá? Amém. Então vocês vão acompanhando ali. Então em 1º de janeiro nós começamos a falar sobre o ano de avançar. Falamos sobre Ezequiel 47 do versículo 1 ao 12, e a partir daí depois falamos Filipenses capítulo 3 versículo 12, e aí o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Falamos sobre alguns homens e algumas mulheres a semana passada, né? As 2 semanas consecutivas, né? Falamos sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, que todos eles tinham algo em comum. Todos eles avançaram pela fé. Então é muito interessante, irmãos, que vocês marquem que Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a definição do que é a fé, você possa realmente não decorar, mas que isso seja uma verdade no seu coração, de uma palavra revelada, a qual você nunca mais vai se esquecer. Amém, irmãos? Se eu perguntar agora para alguns de vocês, vocês podem ter um ou vários versículos que se tornaram uma verdade para a sua vida, e a partir daí vocês nunca mais esqueceram eles. Não é isso? Tem um versículo que salta, faz vida em você, e a partir daí você começa a não esquecer mais ele. Mas você que tem dificuldade de repente de gravar, escreva num papel, em letras grandes, como Abacuque falou, né? Sabe, para que seja inculcado em você isso, para que você entre dentro de você, né? E coloque no lugar. Qual é o lugar da sua casa que você mais visita? A geladeira. Põe na porta da sua geladeira assim, irmão. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isto é a fé. No versículo 6 ele diz assim: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a primeira parte que nós vemos é que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Sabe qual é o nosso grande inimigo contumaz nos dias de hoje? Sabe qual é? A incredulidade. É a incredulidade, ou seja, não crer, é duvidar, não é a ter certeza, não é ter a
convicção, porque fé nós acabamos de ver no versículo 11:1, que a fé é a certeza, é a convicção. Você não espera, você não vê, mas você sabe que vai acontecer, amém, irmãos? Vai acontecer, amém? Aleluias. A segunda parte que a gente vê aqui no versículo 6 é que é necessário o quê? Crer que Deus existe. E você só vai crer que Deus existe, sabe de que forma? Pela fé. Pela razão você não vai crer, pela sua carne você não vai crer, mas pela fé você vai crer que Deus existe. E quando você crê que Deus existe, você vai ver que Ele se torna, ou seja, Ele vai se tornar galardoador. Então Ele não é ainda, porque você ainda não conhece Ele, você não sabe que Ele existe, você não está com Ele. A partir do momento que você está com Ele, que você crê nele, você sabe que Ele existe, Ele se torna galardoador dos que o buscam. E aí nós vamos perder um pouquinho de tempo nessa busca. Por quê? Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram, ou seja, os que me buscam, me acham. Jeremias, no capítulo 29, nos seus versículos 13 e 14 também diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você tenha como princípio na sua vida, da sua busca, ela tem que ser de todo o seu coração, de todo. E qual é o resultado que eu tenho dessa minha busca? O versículo 14 responde: serei achado de vós, diz o Senhor. E muita atenção, irmãos, e farei mudar a vossa sorte, congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então é muito simples, irmãos, muito claro que a palavra do Senhor está nos dizendo. Quando eu busco, o que eu encontro, o que acontece? Eu encontro. E quando nós buscamos e encontramos, sabe que automaticamente já começa a acontecer? Nós temos a nossa sorte mudada. Por causa do que, irmãos? Por causa da nossa busca em Deus, compreende? É isso que o Senhor está falando em Jeremias, no capítulo 29. E nós precisamos tomar posse disso, porque é simples, irmãos. Você acaba buscando em tantas coisas, e um lugar onde está o tesouro maior, você não busca, que é na presença do Senhor e na sua palavra. Amém, amados? Amém, queridos? Então olha que interessante. Eu vou continuar lendo aqui Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Aí eu não li a semana passada, né? Eu vou ver a partir do 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade,
se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Do versículo 23 em diante é o que eu vou falar dessa pessoa nesta noite. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Moisés, ele avançou e tirou o seu povo, que ficou durante 430 anos escravos no Egito. E nós vamos ver no contexto que Moisés, ele nasce debaixo de uma sentença, de um decreto de morte, onde Faraó, que não conhecia a José, ele fez um decreto onde que todas as crianças do sexo masculino, ou seja, meninos, fossem mortos. E é nesse contexto que Moisés nasce, né? Dentro de uma sentença de morte. E nós sabemos que a sua mãe, como obviamente numa estratégia de Deus, né, coloca o menino num cesto, coloca no rio. Miriam, a sua irmã, continua acompanhando a trajetória daquele cesto e vê quando chega à beira do rio, onde ali estava se banhando a filha de Faraó, a qual o toma para criá-lo. E nós vemos aqui que Moisés, e lemos isso, né, que Moisés, ele é criado pela filha do Faraó até os 40 anos. Ele foi adestrado, ele foi ensinado em todas as artes, filosofias, né, todos do Egito.
mas ele estava tranquilo dentro do palácio. Mas uma inquietação dentro dele o tirou para fora do palácio certo dia, e quando ele deparou com a situação em que se encontravam os seus irmãos, ele não resistiu, e no seu ímpeto, ele, o que fez? Matou um egípcio. E após esse acontecimento, no outro dia, quando ele sai novamente, quando vê dois irmãos hebreus se discutindo, ele tentou entrar na discussão, e um deles o acusou, dizendo: quem é você? Você foi levantado por quem? Você vai fazer a mesma coisa que você fez ontem, em matar um egípcio? E mediante a essa situação, ele foge, e ali nós vemos que Moisés fugiu para Midian, e ali ele fica mais 40 anos em Midian, no deserto. Passa-se um tempo, e ali ele tem um encontro com Deus. Ele foi chamado por Deus diante da sarça ardente. E ali nós vemos que ele, nesse chamado, ele dá 5 desculpas para não atender prontamente o chamado de Deus. Até já ministrei sobre isso, né? E nós somos experts, irmãos. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa para Ele, nós somos experts em dar desculpas justificativas para não fazer o que Deus está nos mandando. Por quê, queridos? A maioria das vezes nós estamos dominados pela nossa carne e não entendemos o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Você entende isso, irmãos? Então, olha que interessante, nesse encontro, né, nós vamos ver que ele recebe um comando muito claro, e olha que situação que Moisés se encontra. Aonde ele foi criado durante 40 anos, ele fugiu e passou mais 40 anos no deserto. Deus dá um comando muito claro e diz para ele: volta lá para o Egito, porque você vai ser o libertador do meu povo. Então entenda o coração de Moisés nesse exato momento, onde ele tem que voltar ao seu passado e enfrentar aquele a qual ele conviveu e foi criado durante 40 anos dentro do palácio. Consegue enxergar essa situação, irmãos? Eu posso dizer por mim, sabe, irmãos? Quando o Senhor falou comigo, isso foi 2012, exatamente no dia 25 de dezembro de 2012, eu fui para Israel. Passei 5 dias no Egito, e quando foi exatamente no dia 6 dias, uma semana, nós fizemos todo o êxodo, esse caminho, né, do povo liberto. Mas quando eu pisei em Israel, no dia 1º de dezembro, foi quando o Senhor, né, deu essa visão sobre esta igreja, sobre este momento, aquilo que Ele tinha me chamado, compreende, irmãos? E nós estamos aqui. Confesso para vocês que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus, então tá bom, o senhor quer que a gente quer abrir uma igreja? Então eu vou abrir lá em Pindamonhangaba, ou seja, bem longe da cidade a qual eu moro há 62 anos. Aqui todos me conhecem, irmãos. Aqui todos sabem minha vida. E o Senhor falou: não. Aonde? É nesse lugar. Foi aqui que você pecou? É? Então é aqui que eu vou te usar para transformar vidas. Confesso para vocês, irmãos, que no início não foi fácil. Confesso para vocês, irmãos, que os primeiros 6 anos o meu coração ficava muito indignado pelo que eu ouvia as pessoas falarem de mim. E chorando aqui nesse altar, eu estava do lado de lá, chorando no altar. O Senhor falou: tá bom, legal, você está chorando, legal. Mas você parou para pensar o que foi que fizeram comigo? Vocês só estão falando de você. Daqui a pouquinho eles vão realmente te crucificar. Você está pronto para isso?
E a partir daí o Espírito Santo veio, né, me acalentando, veio me dando paz naquilo a qual Ele tinha me chamado. E se o Espírito Santo me lembrou disso agora, eu creio que você está passando nesse exato momento por essa situação, irmão ou irmã. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento. E muitas vezes o que impede de você romper em Deus, avançar em Deus, é você mesmo. É você mesma. Porque você fica preso naquilo a qual o passado você teve. E você não avança no seu presente e constrói um futuro. E é isso que a gente tem feito desde o dia 3 de março de 2013. Tem sido fácil, irmãos? Não. Mas tem sido prazeroso. Tem sido muito bom poder estar aqui diuturnamente, estar com vocês. Durante a semana, conversando com alguns, tendo a liberdade de tomar café com alguns, almoçando com outros, orando com outros. Mas é muito importante, irmãos. É que nós não podemos, irmãos, entenda isso no teu coração nesta noite. Você não tem mais tempo para desistir. Você não tem mais tempo para desistir. O que você precisa é avançar naquilo que Deus já deu para a sua vida, irmãos. Sabe o que Ele deu para você, irmãos? Você se lembra disso aqui, irmãos? Isso é um símbolo. Ele passou por aqui, sabe o que Ele deu? Ele deu a sua própria vida por cada um de nós, irmãos. E nós temos negligenciado isso. Mas vamos voltar para Moisés, né? Moisés, por que ele teve esse encontro com Deus na sarça ardente? Porque Moisés, ele tinha um relacionamento, ele tinha uma intimidade, ele tinha comunhão com Deus. Então, nós vamos ver que lá na sarça ardente foi a primeira vez que Deus fala com ele. E dá um comando muito claro para ele, olha, você vai, mas você vai falar com Moisés, você vai fazer sinais assim, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Ou seja, você vai fazer 10 sinais específicos, que são as 10 pragas, e na última, é que realmente ele vai deixar você ir. Não era mais fácil então começar pela 10ª, irmãos? Porque a palavra nos diz que ele faz a primeira e em seguida os magos, os feiticeiros do Egito fizeram exatamente aquilo que ele fez. Ele fez o segundo sinal e a palavra nos diz que os magos, os feiticeiros fizeram exatamente o que ele tinha feito. Leiam lá depois. Mas quando foi a terceira praga, a palavra nos diz que os magos tentaram fazer, mas já não conseguiram e falaram para o Faraó que era a mão de Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Porque eu falei tanto na primeira, na segunda e para chegar na terceira praga? Sabe, queridos? Porque Satanás, o diabo, ele não cria nada, mas ele copia muitas coisas. E o que ele quer tirar justamente você, é do epicentro da presença de Deus, para que você possa realmente viver uma vidinha medíocre na carne, fisicamente. E não possa viver na plenitude do Espírito que Ele tem para cada um de nós, irmãos. Você entende isso, irmãos? Eu não sei você, mas teve um certo momento aqui do louvor que literalmente o céu se abriu neste lugar, irmãos. Eu não consegui ficar em pé, eu tive que me ajoelhar. A presença de Deus muito forte. Quando eu subi aqui, a presença de Deus muito forte. Por quê, queridos? Porque a minha busca é nesse sentido. Mas quando eu subi aqui o primeiro degrau, irmãos, estava aqui. Quando eu subi o primeiro degrau aqui, que eu fiz o segundo, eu ouvi uma voz dizendo para mim: onde tu estás? Onde tu estás? E está ecoando. Está ecoando. O pastor Reuel, há uns 2 anos atrás, ele ministrou essa palavra aqui. Procura lá no YouTube. Está lá.
É muito interessante essa pergunta que Deus faz para Adão. Deus precisava perguntar para ele onde ele estava? Acho que não, irmãos. Ou senão nós estamos esquecendo os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Mas tem coisas que Deus faz, queridos, pergunta, é para que você responda. Aquele encontro que Jesus tem com o cego Bartimeu, qual a pergunta que Jesus faz para ele? O que queres que eu te faça? Gente, o homem é cego. O que ele responde? Eu quero ver. Quando Jesus se encontra com aquele homem que está lá no tanque de Betesda, esperando um anjo descer, conforme acontecia, o de remover as águas, e aquele que primeiro entrava nas águas, o que acontecia? Ele era curado. Qual é a pergunta? Que Jesus faz para ele? Você quer ser curado? Qual foi a resposta dele? Eu não tenho ninguém que me leve. Porque ele estava acostumado ao ambiente que ele vivia, e não entendeu que ele estava com aquele que é a cura, irmãos, aquele que movia as águas. E ele vai mover as águas sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele vai mover as águas. Eu creio nesse Deus. Eu creio, irmãos. Eu tenho vivido o milagre desse Deus. Amém? Nós temos vivido, eu creio nisso. Amém? Vamos voltar novamente então. Na 10ª praga, nós vamos ver que antes, né? Eu estava falando da primeira, da segunda, da terceira, desde a primeira até a 10ª praga, né? Deus falava antes e depois para terminar. Deus chamava Moisés e Arão, falava, vai lá e fala isso com o faraó. Aí, depois, aí eles faziam, aí Deus ia falar, orava, faraó, eu não aguento, uma hora. Aí falava com Deus, Deus terminava. Na 10ª, é muito interessante que nós precisamos atentar, queridos. Algo muito importante, que é na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Nós temos aquele instituído o quê? A Páscoa do Cordeiro. E nós vamos ver ali, queridos, apontando para Jesus, que mais uma vez Deus proverá o Cordeiro. Lá, ele está sinalizando mais para frente. Antes, nós vimos lá com Abraão, que Deus proveu, irmãos. Gênesis capítulo 22, versículo 14 diz assim, ó: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Qual é essa passagem? É a passagem onde literalmente Abraão está para sacrificar o seu filho Isaque. No último momento que ele levanta para matar a faca ou o cutelo, cada versão fala uma, né? Para matar Isaque, ele ouve uma voz dizendo: para. E quando ele olha para trás, o que tinha lá? Um cordeiro para ser sacrificado no lugar. E nós vamos ver lá em João, capítulo 1, 29, que diz assim, ó: no dia seguinte, veio João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo já veio. Já veio. E ele, irmãos, ele vai prover para cada um de nós. Amém, irmãos? Não? No que ele vai nos galardoar, no que ele vai nos dar, o que ele vai recompensar você, eu, todos nós, não pelo que nós somos, mas sim pelo que ele é em cada um de nós. Ou seja, ele é tudo em todos. Compreende isso, irmãos? Vocês entendem isso, irmãos? E nós vamos ver que, amados, diante do Mar Vermelho, quando o povo se depara, eles não tinham mais saída. Sem saída.
à sua frente o mar, ao seu redor montanhas, e atrás dele, vindo muito raivosos, os soldados egípcios. E Moisés, para onde que ele vai, irmãos? Ele vai para aquele a qual ele tinha comunhão, relacionamento, conhecimento, intimidade. Ele vai para Deus, que Deus diz para ele: diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Mas como vai avançar? Como é que vai marchar se diante de nós tem um mar? Mas aí nós vemos aqui, queridos, que é preciso nós termos, o que eu aprendo aqui, irmãos? Que sempre nós temos que fazer a nossa parte inicial, confiar, crer e pronto. Quando Moisés foi para Deus, Deus falou: diga ao povo que marche. O que Moisés fez? Foi lá, pegou o cajado dele e estendeu sobre o mar. Não é loucura, gente? É loucura. Precisa crer, irmãos. Precisa ter fé, irmãos. Ele estendeu a mão. O que Deus fez? Ele fez a parte dele, estendeu o cajado. Qual foi a parte de Deus? O que Deus fez? Mandou um vento oriental a noite inteira. E que ocorreu, irmãos? O mar obedeceu aquele a qual ele está submisso. Tudo está debaixo da absoluta, guarda isso no seu coração, irmãos, do absoluto controle de Deus. Tudo, o ar, o mar, as águas, tudo. Leia lá os 6 dias, os firmamentos que foram acontecendo. Você compreende isso, irmãos? Você precisa fazer sua parte, irmãos. Diga ao povo que marche, diga ao povo que avança. Deus tem uma palavra para a gente avançar. Nós estamos liberando essa palavra. Vamos avançar, gente. Mas espera aí, nós estamos sinalizando. Agora, quem tem que avançar? É você, irmão. E você só vai fazer isso pela fé. É crendo. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles tiveram fé. Agora olha que interessante, olha, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, olha: dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Novamente, o que eu aprendo aqui com Jesus Cristo, irmãos? Primeira coisa, que a escolha, a decisão, a atitude é minha, ela é pessoal e ela é individual. Se eu quero realmente ir após Jesus Cristo. Segundo, eu tenho que negar, renunciar a tudo que me impede de ir. E o terceiro, né? Aí nós vamos assim, isso, voltando aqui nesse renunciar. Nós vemos, irmãos, na Bíblia, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Oséia, aí depois todos os seus apóstolos, os discípulos, Pedro, João, Mateus, todos eles, o que eles fizeram? Eles literalmente largaram tudo, renunciaram e negaram, né, a tudo aquilo que estavam fazendo, com um propósito. Qual era o propósito? De seguir a Jesus, que é o terceiro ponto. Dia a dia tomem a sua cruz. Gente, é todo dia. Todo o dia. Você levantou. Começou o processo de novo, irmãos. Mas pastor, então não tem fim? Tem. Quando estiver lá na glória com Ele. Isso se aprouver ao Senhor, amém, irmãos? Tem fim? Tem lá. Aqui não. Então não compensa servir a Deus. Então a escolha. No final vou falar um pouco sobre a nossa atitude. Fale, irmãos, eu posso dizer por mim. Eu acredito que isso também você pode falar sobre você. Eu posso dizer por mim.
Hoje é dia 22, então são exatamente 30 anos, 5 meses e 26 dias. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Compreende, queridos? Essa entrega dia a dia, tomando a minha cruz e seguindo Ele, sabe? Seguir a Jesus Cristo é avançar em sua direção, até que Ele seja formado em nós. Compreende isso? Porque olha, queridos, Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês compreendem isso, irmãos? E nós precisamos entender o tempo e o propósito de Deus. Nós temos um Deus que Ele libera uma palavra para você hoje. Essa mesma palavra, o modus operandi dela pode não ser a mesma para amanhã. Isso está muito claro que ocorreu com Moisés. Primeiro Deus fala para Moisés, o povo começa a murmurar, tenho sede, nós queremos beber. O que Deus dá um comando para Moisés fazer? Bata na rocha. O que ele fez? Ele bateu na rocha. E o que aconteceu? Jorrou água e saciou a sede de todos eles. E nós não estamos falando, queridos, de um universo de mais de 3 milhões de pessoas. Você compreende? Não obstante a isso, pela segunda vez o povo novamente, o povo abençoado, amém, queridos? O povo abençoado, amém? Novamente, estou com sede, eu quero um copinho d'água. Como é que eu faço para beber água? Lá no Egito tinha tanta gente, no Egito era escravo. Irmão, eu não tenho saudade nenhuma, irmãos. Nenhuma. Do dia 26 de julho de 1992 para trás, eu não tenho saudade nenhuma. Nenhuma. Do meu tempo de escravidão, do pecado, da luxúria, da prostituição, das drogas, eu não tenho saudade nenhuma. O mundo já não me atrai, irmãos. Porque aí eu digo, infelizmente eu tive a oportunidade de experimentar de tudo nesse mundo. E hoje nada mais me atrai porque eu sei o que me levou. E você precisa ter uma certeza disso. O mundo é bom, é excelente, é ótimo. Tem tudo de bom, tem tudo de bom. Mas o que é que me é lícito? O que é que me edifica? O que é que me convém? O que é que eu não me deixo dominar? Irmãos, nós só nos perdemos porque não conhecemos as Escrituras, irmãos. Porque nós não temos relacionamento, é isso que nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar nisso, irmãos. Mas vamos lá. Então, no primeiro momento, Deus fala para Moisés, bate na rocha. Moisés, água. No segundo momento que Deus fala para Moisés, fala com a rocha. Primeiro é para bater, depois é para falar. Mas nós precisamos entender esse momento, irmãos, e esse momento que nós precisamos estar muito atentos na nossa vida. Porque olha que a palavra do Senhor diz assim, a palavra diz assim, que Moisés, cadê aqui, Números capítulo 12, versículo 3 diz assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então a Bíblia está nos afirmando que Moisés, ele era muito manso. Ou seja, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa tranquila. Compreende que tem o seu domínio próprio, tem seu autocontrole. Compreende isso, irmãos? E aí, o que acontece? Nesse momento que o povo começa a falar com Moisés, Moisés está irado.
Irmão, cuidado com a decisão, com a escolha, com a atitude que você toma quando você está irado, quando você está com raiva. Porque isso custou a entrada de Moisés na terra prometida. Isso custou a honra, o privilégio da missão que Deus deu na mão dele, irmãos. Depois de tudo que ele passou, 40 anos no palácio do faraó, 40 anos em Midian, e depois mais 40 anos no deserto com o povo, perdeu o passaporte de entrada para a terra prometida. Por quê? Porque em vez de fazer o que Deus falou, fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. Deu efeito? Ele bateu na rocha novamente e saiu água? Sim! Mas a desobediência dele fez ele perder a bênção, irmãos. E quantos de nós perdemos a nossa bênção por desobediência? Então o que eu quero dizer para você que neste momento nós precisamos é deixar que o fruto do Espírito venha emergir, venha fluir da nossa vida. E o fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então o que nós temos aqui que foi a falta de autocontrole, ou seja, de domínio próprio, fez que Moisés agisse do seu jeito e não da forma que Deus mandou. Compreende isso, irmãos? Isso, repito, trouxe consequências gravíssimas na sua vida. E muitas vezes, irmãos, a bênção está na sua frente, por você não entender aquilo que Deus está te mandando fazer no exato momento. Você precisa passar mais um tempo, e mais metade de um tempo, para poder receber aquilo que Deus tem para você, até você estar preparado. Sabe, queridos, então nós temos que avançar, irmãos, naquilo que Deus, que o Espírito Santo, hoje Ele fala conosco, pois Ele está dentro de nós o tempo todo, compreende? Você entende isso, irmãos? Deus criou o mundo, Jesus veio para salvar o mundo, e o Espírito Santo está hoje para quê? Para nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. Então, queridos, o que nós precisamos ter muito claro, que 1 Coríntios capítulo 3, 18 diz: não sabeis que sois, ou seja, nós somos santuário, somos templo, nós somos morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita, ou seja, Ele mora em vós? Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, ele reitera novamente esse assunto em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, está afirmando, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Você sabia que você não é de você mesmo? Por quê, queridos? Versículo 20: porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Você não pode fazer o que quer não, irmão. Quando você levantou a mão para Jesus, entregou a vida para Ele, acabou, irmãos. Tudo que você vai fazer tem que perguntar: Jesus, posso? Jesus, devo? É que um filho obediente pergunta ao seu Abba Pai. Compreende, irmãos? Está aqui, olha aqui, muita atenção agora, nós vamos avançar mais 500 metros, amém, irmãos? Agora no nosso entendimento de fé, olha aqui, se o que temos dentro de nós é o Espírito Santo que habita, que mora, se o que temos, ou seja, a sua origem é parte de Deus, se o que temos não é de nós mesmos, fica uma pergunta no ar: por quê? Ou melhor, para quê? Né? Porque nós fomos
comprados por preço, e o preço foi muito alto, irmãos, pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado no momento em que ele passa pela cruz. Primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram. Então, o que aconteceu, irmão? Nós fomos resgatados. De que forma? Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como, olha aqui de novo, ó, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você se lembra? Você se lembra de Abraão com Isaac, lá no altar do sacrifício? Você se lembra de João Batista, quando se encontrou com Jesus à beira do Rio Jordão? Jesus Cristo, o cordeiro que Deus proveu por nós avançarmos mais e mais em nossa comunhão, irmãos, em nosso relacionamento, irmãos, na nossa intimidade, irmãos, de uma forma simples nos dias de hoje. De que forma, irmãos? Sem intermediário. Nós não precisamos mais de intermediário, irmãos. O nosso contato é direto com Deus, irmãos. Naquele tempo, volto a falar de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Quando Deus falou: reúne o povo, que eu quero falar com o povo. O monte começou o quê, irmão? Leiam lá, começou a fumegar. Sai fogo. O que o povo recuou? O que o povo falou? Fala tu com Deus, para que nós não morramos. Hoje não, irmãos. Quando Jesus na cruz, passando pela cruz, no seu último momento, ao último minuto das 6 horas que Jesus passou na cruz, que ele ficou das 9 horas da manhã até as 15 horas, irmãos, que ele passou na cruz, quando ele disse: está consumado, acabou. O véu se rasgou de cima a baixo. Leiam lá, mano. Hebreus 10, irmãos. Por um novo e vivo caminho, foi aberto um novo e vivo caminho, um acesso pelo sangue precioso de Cristo para nós estarmos no Santo dos Santos. E aí você canta: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Será que você já pisou ali, irmãos? Será que você já chegou lá, irmãos? Porque se você chegou, você não sai mais. É nisso que nós precisamos avançar, irmãos. É isso que cada um de nós precisamos avançar neste ano. E nesse lugar, quando nós chegarmos nesse lugar, nós vamos ver o que Deus vai fazer em nós, irmãos. Então, queridos, quando você tem esse contato direto com Deus, algo dentro de você é ativado. Quando aquilo é ativado dentro de você, você avança. Irmãos, por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, que mora dentro de nós, vai começar a fluir, vai começar a nascer um fruto dele em nós. E sabe como que ocorre? É de dentro para fora. Amém? Amém, irmãos? Vou falar 7 características e encerro aqui da nossa atitude. Muita atenção agora. A nossa atitude faz toda a diferença. Marcou isso? A nossa atitude faz toda a diferença. Então, a nossa primeira atitude. Nossa atitude determina a nossa visão de vida. A nossa atitude determina a nossa visão de vida. Como é que eu vou ver? Como eu vejo a vida. Tem gente que diz: minha vida não tem jeito. Tem sim, irmãos. Na minha vida não dá mais. Dá sim, irmãos. Porque você está vivendo a sua vida, mas não a vida de Deus que Ele tem para você. Segundo, a nossa atitude determina nosso relacionamento com as pessoas. O seu relacionamento com Deus, ele é individual. Agora, o seu relacionamento com as pessoas também é individual, mas também ele é coletivo.
Nós temos uma sociedade aqui na igreja. Nós vemos que tem irmãos que se relacionam um pouco mais com outros, né? Graças a Deus que aqui não tem panelinha, né, irmãos? Aqui tem um panelão sem tampa, né? Cheio de azeite, no fogo do Espírito Santo. Cai para dentro, irmão. É óbvio que tem pessoas que se identificam um pouco mais, por exemplo. Tem pessoas que se identificam mais com o pastor Edivando, né? Jovem, vem cá, vem cá. É aqui, vem cá. Cara, não vou perder essa oportunidade, né? Jovem, dá uma olhada, dá uma olhada. Ó, que pastor, ó. Estiloso, né? Todo, estilo morador de literalmente vestiu a camisa hoje, foi salvo pelo gongo. Em contrapartida, nós temos um presbítero aqui, ó. Vem cá, meu presbítero Alexandre, vem cá. Hã? Não vestiu a camisa. Ah, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Nós temos aqui um pastor aqui, literalmente. Agora temos um presbítero que está avançando. Brincadeirinha. Entendeu? Ai, Jesus, vamos embora, vai. Vocês estão pecando aqui, irmão. Já trouxe os irmãos para dar um exemplo, já estou pensando. Ó, tá vendo? A nossa atitude determina o nosso relacionamento com as pessoas. Você viu aqui, reunir dois aqui, já começou o relacionamento das pessoas, dos dois, pela liberdade que nós temos no Espírito, amém, irmãos? Terceira, a nossa atitude muitas vezes é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. A nossa atitude muitas vezes é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. Quarta, nossa atitude no começo de uma tarefa afetará mais o resultado do que qualquer outra coisa. Se você começou certo, irmão, naturalmente vai dar tudo certo. Ah, mas se você começou do seu jeitinho, vai dar errado, irmão. E sabe quem vai ser o culpado? Não vai ser você, não, vai ser Deus. Não vai ser você. Então a nossa atitude no começo de uma tarefa afetará mais o resultado do que qualquer outra coisa. Quinto, a nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos. O que para você, meu irmão, é um gigante, não passa de um anãozinho, viu? Você pode, a sua atitude pode transformar problemas em bênçãos. Sexto, a nossa atitude pode nos dar uma perspectiva positiva e excepcional. E por último, 7. A nossa atitude não é automaticamente boa por pertencermos a Deus. Então você acha que eu sou filho de Deus, eu estou em Deus. Queridos, não é só essa condição de você estar em ser que todos nós somos filhos de Deus, amém? É que vai realmente, automaticamente, precisa uma série de coisas ocorrer. Nós precisamos avançar, irmãos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Se vocês quiserem, essas sete atitudes eu tirei aqui da Bíblia, que eu estou esse ano, tá bom? Da John Maxwell, que é preciso dar referência, né? Não é que o Espírito Santo derramou, olha, o pastor foi usado, deu 7 novas. Não, copiei, irmãos. Estou dando a referência, porque tocou o meu coração isso. Falei, cada atitude que eu tomo vai dar um resultado. Ou seja, tudo depende de quem? De mim, de você. Amém? Feche seus olhos brevemente. Senhor, eu louvo, bendigo, glorifico, exalto. Declaro o teu amor, a tua graça sobre
a minha vida, sobre a vida de cada irmão que aqui está, sobre este lugar, sobre a tua igreja, a qual o Senhor nos colocou como mordomos. Que cada um, Senhor, nesta noite possa entender e compreender, que tenha discernimento, tenha entendimento, para que realmente possa mudar a sua atitude, seja diante, primeiramente de Ti, e automaticamente em tudo a qual nós vivenciamos no nosso dia a dia, não esquecendo jamais de tomarmos a nossa cruz. Faz isso, Senhor. Leva-nos a um lugar em Ti. Trabalha em nosso interior. Caia o nosso eu. Eu faço uma pergunta direta para você. Você quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Tem alguém que você diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Você não fez ainda, mas precisa fazer isso nessa noite. Você precisa avançar nessa área na sua vida. Tem alguém que você diz assim: eu quero. Dá uma cena com a sua mão, eu quero orar. Tem alguém que você diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém que você diz assim: eu quero me reconciliar com Jesus. Eu passei tanto tempo fazendo as minhas coisas por este mundo, no Egito, mas agora eu estou de volta na casa do Senhor, eu quero me reconciliar com Ele. Tem alguém que você diz assim: eu quero? Dê uma cena com a sua mão, eu quero orar com você. A decisão é sua, você que tem que tomar a atitude nessa noite. E você precisa tomar a atitude nessa noite. Te entrega, você crê no seu coração primeiro e depois confessa publicamente com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Tem alguém que gostaria de fazer isso nessa noite? Gostaria? Vem para cá, jovem, vem aqui. Vem aqui, coragem, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Aqui é a primeira vida, venha. Venha, queridos. Esse é o ano de 2023, é um ano de avançar, queridos. Você vai deixar quebrar todo o paradigma, todo o preceito, todo o conceito, todo o dogma, e realmente dar um passo em direção ao altar do Senhor. O Senhor chama você pelo nome. Aleluia. Vocês podem estender as mãos para cá? Pode. Você pode repetir comigo? Pode? Senhor Jesus, eu nessa noite me reconcilio contigo. Eu te peço perdão por cada falha, cada pecado, seja no meu agir, no meu pensar e no meu falar. E me comprometo diante de Ti, no Teu altar, e diante de todas estas testemunhas, meus irmãos em Cristo, a não fazer mais e viver uma vida totalmente entregue a Ti, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim, queridos. Olha, eu preciso falar rapidinho. Eu sei que eu já nem passei da hora, já extrapolei. Eu peço perdão a vocês, mas eu preciso dizer 3 coisas para vocês, muito breve. A primeira é sobre a nossa primeira ceia do ano. Sábado que vem, nós vamos ter a nossa primeira ceia do ano. Queridos, nós temos pessoas da igreja, nossos irmãos, nossas irmãs, que estão passando literalmente necessidade, que não tem o que comer amanhã. Aliás, não tinha, porque nós levamos hoje. Eu queria que você separasse o seu melhor do seu celeiro. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar você. Eu creio que nós vamos ter uma surpresa no altar do Senhor. Sábado que vem você traga e coloque aqui no altar do Senhor. Aleluia. Eu sei que Deus vai tocar o seu coração. Amém, queridos? Ó, eu falei e está olhando ali. Eu já tenho um monte de caixa ali já esperando ali. Ó. Dá uma olhada. Como Deus responde a oração logo. Ô, glória! Amém, queridos?
Então, primeira ceia do ano, sábado que vem. Segundo, quem já ganhou uma caneta dessa? Quem não ganhou? Então, quando você sair, nosso irmão, quem está aí? Que irmão está aí? Irmã Neu, né? Aí você faz a mesma coisa que eu perguntava. Roxinha ou verde? Nós temos, né? Aí a pessoa você vai ganhar uma caneta que chique demais da conta, né, Paulinho? Domingo passado eu não sabia explicar que tem 4 funções, irmãos. Agora eu sei explicar. A primeira função é escrever. Amém? A segunda função, você vai colocar ela dessa posição e você vai colocar o seu celular. É suporte de celular. Tanto ele deitado como ele em pé. Terceira função, na ponta da caneta, você pode... Como é que fala isso? Touch. É isso aí. Isso é touch. Amém? E a quarta função é limpar a sua telinha. Tem aqui, ó, irmão. Amém? Tá bom? Então passa lá e pega, é um brinde. A terceira e última coisa, irmãos. Nós estamos com um projeto ID 2023, ou seja, nós queremos, para a honra e glória de Jesus, ganhar para o reino de Deus 100 pessoas neste ano, amém? Ai. Por quê, hein? Por quê, hein? Por que quando fala em ganhar vida, eu vibro, irmãos. Eu vibro. Mas vamos lá, né? O ID do Senhor, e nós queremos nesse ano, e nós preparamos 100 Bíblias e 100 canetas, aqui ó, fizemos, né, o pastor Edivando, com a sua esposa Paulinha, eles diligentemente, zelosamente prepararam tudo, né, para que nós pudéssemos dar esse mimo, né, só que assim, eu tenho 10 pessoas, irmãos, perdão, você não vai orar por essas 10 pessoas e você não vai cuidar dessas 10 pessoas. Então, eleja dessas 10, uma que realmente você vai pagar o preço por ela no decorrer desse ano. Tá bom? Amém? Algumas pessoas já pegaram, ó, tá aqui, ó. Você vai colocar o nome dessa pessoa, a oração, né? Vai pegar o nome, o motivo, o seu grau, e nós vamos estar intercedendo toda quarta-feira no culto aqui de intercessão. Amém, amados? Amém, irmãos? Amém. Quem quer? Levanta a mão. Nós já temos 35 pessoas, se não me engano. Está faltando só 65. Né? Então vamos ver quem tem os seus alvos aí. Nós precisamos pôr mão no arado, irmãos. A seara está pronta, viu? Mas o que está faltando? Oi, Miguel. Toma, Miguel, para você. Tá bom? Vamos ficar em pé? Amém? Foi uma honra, foi um privilégio, né? Nós servimos juntos na mesa do Senhor. Amém? Olha, ó, o Rubens está ali, ó, com o papel. Quem levanta a mão aí que o Rubens já vai dar, perdão. O kit também já está na sua mão aí? Quem está com o kit? Vai entregando e vai dando o kit aqui. Vamos lá. Esse ano nós vamos saquear o inferno em nome de Jesus, amém, irmãos? Juntos. Ah, pastor, é para ficar aqui na igreja? Não necessariamente, não. Para ficar no reino, tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.